pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Saúde em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre monkeypox aqui no nosso podcast. Eu sou Vanessa, apresentadora de vocês. Hoje estamos aqui com Eduarda, Jasmine, Janaína, Alana, Maia e Marislane para falar um pouquinho sobre o monkeypox. As meninas, juntamente, né, vamos todos dividir aqui um pouquinho sobre as nossas experiências, né? Todas nós somos alunas da área de saúde. Então, a gente vai dividir um pouquinho dos nossos conhecimentos e passar o que a gente conhece para vocês, né? Já que tem muitas dúvidas sobre um caso que é tão pouco falado e tão pouco repercutido, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho com a Eduarda, né? Ela tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre a origem, a história, de como se iniciou. Eduarda, conta pra gente qual foi a primeira aparição, né? Como é que surgiu o caso. Divide um pouquinho com a gente. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. noite. Então, o monkeypox vírus, ele é mais conhecido como a varíola do macaco. Ele é um patógeno que pertence à família Poxvidae do gênero Orthopox vírus. A primeira vez que a gente teve contato com esse vírus foi em 1958, no macaco de laboratório, na Dinamarca. O primeiro caso que a gente teve em humano foi em 1970, na República Democrática do Congo, em uma criança de 9 anos. O segundo caso, né, ali que a gente teve, endêmico, na África Central e Ocidental, em 1980 a 1990. E em 2013 a gente teve um surto nos Estados Unidos, que foi através de uma exportação de roedores que vieram da África, que foram, né, da África para os Estados Unidos. Em 2017 a gente teve um surto bem grande, sabe, na Nigéria, com centenas de casos. E no Brasil a gente teve o primeiro caso em 2022, que foi em junho de 2022, em um homem de 43 anos, né? Ele residia em São Paulo e ele contraiu o vírus, ele foi para a Europa e contraiu o vírus e veio com ele para cá. É, quando surgiu aqui no Brasil já foi um pouco tardio, né, do que aconteceu no ano de 1978? E, 1958 foi quando surgiu. Pronto. Aí, no caso, essa descoberta foi primeiro nos macacos, mas não é de onde a gente transmite. Não, aí depois O ele principal veículo de transmissão hoje em dia, né? Não é mais dos macacos, né? Foi para os roedores, dos roedores para o as contato pessoas. humano. Já vamos deixar também, né, na questão de transmissão e do impacto que está causando e quais são as principais formas de transmissão do monkeypox. Então, gente, boa noite. O monkeypox, a varíola dos macacos, né, como é chamado, ele é envolvido por uma camada de gordura que o protege, né? E sua estrutura lembra muito de gelinho, e dentro dele há proteínas que ajudam o vírus a invadir nossas células e se multiplicar. Também a varíola é um micro-organismo que infecta o citoplasma das células humanas, onde se encontra um núcleo que guarda o material genético, né, da célula. Um ponto interessante também é o seu tamanho, ele tem cerca de 300 nanômetros em média. E seu meio de transmissão pode afetar tanto os humanos como os animais, né? E a transmissão ocorre por contato próximo a lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias, né? Materiais contaminados também. E inclui relações sexuais em comunidades específicas, como os homossexuais, né? Certo. Já que a gente já falou um pouquinho sobre esse meio de transmissão, né? E a gente também falou sobre a estrutura do vírus, como é que ele está ali se desenvolvendo. Camille, conta pra gente essa diferença da, da varíola, né, comum para a monkeypox. Boa noite. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o monkeypox e a varíola comum ela é causada pelo vírus que a Eduarda, né, inicialmente falou, que é o poxvírus. Tem uma diferença importante, os sintomas muito parecidos, né, embora a varíola comum ela é muito mais grave, muito mais letal. Foi erradicada em 1980, graças à vacinação. Tem uma diferença muito importante entre os dois, que é o monkeypox ele pode causar inchaço nos gânglios linfáticos. E é como se Isso. fossem pequenas bolinhas espalhadas pelo corpo que faz parte do sistema imunológico. Qual é a população que sempre é mais afetada, né? Embora não tenha um grupo específico, né, que esteja mais vulnerável ao vírus, é, além dos profissionais, né, claro, de saúde, que já têm contato direto com pessoas infectadas, tem um grupo de maior risco, como, por exemplo, embora seja muito raro, em crianças muito pequenas, né, que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Pessoas grávidas têm alto risco de passar o vírus para criança, seja por transmissão vertical, que é durante a gravidez, né, como também no parto, especialmente se for ter contato direto com lesões da mãe ou secreção contaminada. Após o nascimento também, se tiver contato muito prolongado e próximo com a mãe, pode ser uma grande fonte de transmissão. É, E é importante lembrar também que ela também não é uma doença exclusivamente sexual. Pode ser qualquer contato, qualquer lesão, qualquer secreção que esteja contaminada. Certo. Já engatando também nesse meio de sintomas que a gente vai puxar agora, Marislane, fala pra gente, né? Divide um pouquinho quais são os principais sintomas, como é que a monkeypox é diagnosticada, porque tem muitos boatos também, né? Que começa a ser muito conhecida com a catapora, né? Por conta das feridas no corpo. E aí a gente precisa saber diferenciar quando chega no hospital e até a gente mesmo que tá, né, tendo contato, a gente precisa saber essa diferença. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. É, noite. Os principais sintomas são similares ao da dengue, né?
por ter dores musculares, dores no corpo, enxaqueca, febre. Mas, assim, o primeiro sintoma, quando o paciente procura uma unidade básica de saúde, um pronto-socorro, o mais evidencial é que seja visto as lesões na pele, né? Se o paciente tem essas lesões e apresenta todos esses outros sintomas de febre, calafrio, dores musculares, dores de cabeça, vai ser solicitado ao laboratório um exame de diagnóstico, né, para ver se realmente é o monkeypox. Então, de forma laboratorial, Nesse exame, só um momentinho. Nesse exame laboratorial é que a gente consegue distinguir essa análise clínica, não é isso? Que aí a gente consegue ter a certeza que é o monkeypox. porque ele só é dado através desse exame realizado. Não é por exame físico e nem realmente, ele é exame laboratorial. Porque coletar a secreção das lesões, né? E aí, coletado essas secreções da lesão, é encaminhado para o laboratório, vai realizar o exame, e aí sim, por teste molecular, tá dando diagnóstico se é realmente monkeypox ou não. Ah, certo. Que é o Existe, PCR, né? Então, é, existe algum tipo de grupo que possa apresentar um sintoma típico da doença ou... Sim, boa noite, meninas. Eu Boa vou, boa noite. né? Existe sim algumas pessoas com sintomas atípicos, né, da doença. Alguns exemplos desse grupo são indivíduos imunossuprimidos, que são pessoas que contêm HIV não controlados, câncer, recém-nascidos e crianças pequenas, grávidas também, né? Pode apresentar sintomas atípicos, pessoas com infecção em estágio inicial ou vias de transmissão específicas, e também as pessoas vacinadas contra a varíola no passado, por conta da proteção parcial, né, da vacina e tudo mais. Essas são algumas pessoas que podem apresentar sintomas atípicos da doença. Certo, certo. Então, a gente também precisa estar ligado com as pessoas que têm esses sintomas atípicos, né? Então, a gente Sim. precisa ter cuidado com todo mundo. Já eu tenho uma puxando... dúvida. Eu tenho uma dúvida. Quais seriam os sintomas atípicos de diferentes, assim? Especificamente para quem já tem a vacina. Ela não vai ter as lesões, seria isso? Isso. Ah, tá. Então tem nem como você saber, né? Para se proteger Eu acho que as dores no corpo irão continuar, a febre vai ter ali, né? Mas aí a questão das, das das, lesões. das lesões, né, não vai ter, não vai estar presente no corpo. Já trazendo essa parte também de como a gente se prevenir, as vacinas, as medidas de proteção que a gente precisa ter. Queria convidar a Janaína e Jasmine para falar um pouquinho, né? Compartilha com a gente, meninas, quais são as medidas de prevenção que precisam ser tomadas, né? Para não ter a monkeypox. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. As principais formas de prevenção é muito parecida com o COVID. É basicamente você evitar o contato direto com pessoas infectadas e objetos contaminados. E caso você seja um profissional da saúde e tenha que ter esse contato, é muito importante você sempre utilizar os equipamentos de segurança, que é luva, máscara, aquele jaleco Os EPIs, né? descartável, isso, o óculos de proteção. E também é sempre importante você manter uma boa higiene das mãos. Agora, entrando nas vacinas, no Brasil, a vacina que está sendo mais utilizada é a vacina Ginos. Ela é utilizada em 2 doses e é só para maiores de 18 anos. Atualmente, quem pode estar sendo vacinado antes de ter algum tipo de contato com a doença é só pessoas que contêm HIV e profissionais de laboratório que trabalham diretamente com a doença. As outras pessoas só podem ser vacinadas caso não tenham tido contato com alguém que foi infectado. E também eu vi que saiu uma notícia bem recente, agora do dia 22/11, que a OMS aprovou uma nova vacina, que a vacina LC16N8, e essa vacina ela pode estar sendo utilizada em crianças. E quem inventou foi o governo japonês, e eles doaram 3 milhões de doses para a República Democrática do Congo, que se não é o país mais afetado atualmente, é um dos países mais afetados. Verdade. Então, eu queria falar para vocês, né, acrescentando as informações da colega, que os países, né, que tiveram mais casos, né, não só os que tiveram mais, mas assim, todos os países que tiveram casos de contaminação pelo vírus mpox, eles têm, né, se unido para desenvolver estratégias, né, de controle e prevenção da doença, porque embora esteja estabilizado, né, os casos atualmente, Sim, ainda sim. assim ainda existe uma preocupação muito grande com surtos futuros, né? O que é visto que dificulta muito, né, os desafios para esse controle são os números que precisam ser registrados, né, de suspeitas, de casos confirmados, que ainda são muito poucos, porque como a gente estava conversando, muita gente não sabe que ou não procura, ou o diagnóstico é dado errado, né, como já foi falado, assim, houve casos de profissionais da saúde
darem diagnóstico de catapora, sem ser feito o teste, né, de coleta de secreção. Alguns países também, por conta da disponibilidade de vacina. Porque quando veio o surto, então todo mundo quis a vacina. Então não tinha vacina suficiente para todo mundo. A demanda foi muito maior do que a produção de vacina. Então, alguns países ficaram com menos, né? Quem tinha mais recurso comprou um número maior de vacina. Então, alguns países, inclusive, estão doando vacina para outros países. Mas, além disso, além de tudo isso, existe também o manejo, né, a logística de entregar em alguns locais, porque o transporte das vacinas precisam ser muito cuidadoso, né, muito específico, a temperatura, né, tem que ser muito frio. Então, são inúmeros os desafios hoje em dia, mas está todo mundo, né, unido em busca de desenvolver estratégias aí para controle e prevenção, né, informação, circular mais informação, né, de identificação da doença, de proteção da doença, né, que É, muita gente é o básico, a gente veio de uma pandemia, mas tem muita sim, gente ainda sim, sim. que não exercita. E por incrível que pareça, como você falou no início do podcast, é, foi muito falado lá atrás, em 2022, foi aquele Mas burburinho hoje já todo, não tem tanto já não se aquele fala mais. desenvolvimento da história, né? Exatamente. E aqui estamos nesse meio de falar sobre vacina, tratamento, recuperação. Essa parte, né, já que podem confirmar para mim, a vacina, ela é uma vacina, ela é proveniente de outras vacinas, certo? Isso da E aí varíola acaba que a monkeypox não tem um tratamento exclusivo para quem contrai, né? A gente não tem uma recuperação de forma específico, adequada e específica. E acaba que também não tem um medicamento específico antiviral para monkeypox, não é isso, meninas? não tem ainda, né? Ainda tem Ainda. Eu vi estudos que tem já está em ativos, né? Essa busca, mas ainda não. Então, os tratamentos, eles são um tratamento, assim, para você não deixar sequelas mais graves, né? Certo. Então, é cuidado com as feridas, antivirais, né? Controle também da febre, dos sintomas, mas lembrando, importante, né, que é preciso ter esses cuidados, tá? Mesmo que não tenha um cuidado específico, é preciso ter o cuidado porque pode deixar sequelas sim, né? Embora é uma doença mais leve, né, que com o passar das semanas ele vai desaparecer totalmente os sintomas, né? O que pode acontecer é deixar Uma cicatriz, massinha, né, no corpo, isso a é, cicatriz, por conta das das feridas, bolinhas. mas, né, tem que tomar cuidado, porque às vezes aparece feridinha nos olhos, então pode levar a uma cegueira parcial ou até total, né? Pode também, em casos raros, dar uma inflamação no cérebro, tá? Então, é preciso sim ter cuidado. Então, qualquer suspeita, procurar um hospital, procurar um médico, né? Solicitar o exame, pedir para o médico solicitar esse exame, caso você também acredite que esteja com a doença, se você descobriu que teve contato prolongado com a pessoa que estava, então busca, né? Não deixar isso se agravar, né? E registrar, porque é importante esse registro. E quando você registra, né, uma suspeita ou uma confirmação, como eu estava dizendo lá atrás, né, os governos eles conseguem fazer um rastreio, né, e conseguir identificar assim os locais onde possivelmente vão surgir os novos surtos, né, e já se adiantar aí nesse combate. Eu vi que Jasmine queria dar uma palavrinha, pode concluir. Então, eu só ia comentar que realmente não tem nenhum medicamento específico, mas tem um que está sendo bastante utilizado, que é o Tecovirimat. Meu Deus, Tecovirimat. Esse é o nome do medicamento. Ele é um medicamento que era muito utilizado contra a varíola humana e está fazendo um bom efeito, né, Perfeito. na Mpox, porém, realmente não tem nenhum medicamento específico. Ainda, né, a gente está Ainda porque está tendo essa busca, essa repercussão. Então a gente está aqui para fazer toda essa desmitificação de que o monkeypox não é exclusivamente transmitida, né, pelo macaco ou só por animais, como a Eduarda falou no início. não é transmitida pelo macaco, na verdade, né? Então, porque muita gente remete o nome, né, associa Por já. isso, eles mudaram, né, o nome, não chamam mais de varíola do macaco, nem É, monkeypox, agora é a mpox. Mpox. Pronto. Para que a gente também não faça essa associação, né, porque era muito constante. E não é uma nova pandemia também, mas Isso. exige uma atenção nossa para que a gente tenha cuidado, se trate. E se você conhecer alguém que está passando por isso, aconselhe de vacinar, de buscar ajuda no centro médico, fazer, como Marislane falou, né? Vá no centro, vá num, para fazer análise clínica, que é muito importante para não ter essa crença, né, que eles conseguem realmente saber quando é a Mpox. Ou para você não chegar de, eu tô com febre, dor de cabeça, mas aí eu acho que é dengue. Achismo não vai fazer você se curar, né? Então, Exatamente. assim, verifiquem as informações que estão por aí. A OMS sempre está divulgando, né, novas informações. A gente espera que a gente consiga, né, futuramente, estar com um remédio antiviral que consiga combater essa doença o quanto mais rápido, para não ter que estar esperando só ela passar, né? Porque atualmente é isso, né? A gente se trata
usa um paracetamol, um dipirona, né, para febre, mas precisa ter um remédio hoje que trate realmente a mpox. E ainda estamos em falta nisso, mas a gente espera que daqui a alguns anos a gente, né, Isso, tenha essa notícia boa e a gente consiga combater e que tá tudo certo, né? Então, acho que a gente comentou tudo que a gente precisava, a gente passou as informações. Queria saber de vocês, meninas, se vocês têm algo a complementar, algo a introduzir, né, ainda. Não, É, não, da minha parte não, eu acho que é isso mesmo que a gente tinha para falar, assim, tomar os cuidados principalmente, né, com a higiene, né, saber que pode ser contaminado através de contato prolongado, né, através dos fluidos, através de relações sexuais, né, que as pessoas, né, Se precisam se cuidem. prevenir também, se cuidar. Então é isso, gente. Agradeço aqui todas as meninas, né? Obrigada, Eduarda. Obrigada, Jasmine, Camille, Maiara, Majlane, Janaína. E obrigada a mim também, né? Obrigada, Obrigada, meninas, por disporem do seu tempinho e passarem informações aqui pra gente que é tão importante. foi ótimo. Obrigada, meninas. Espero Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.